Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. A importância da transformação. Formigas pretas, graúdas, tinham aberto um caminho que atravessava a grama, um trecho de areia, um monte de lixo e uma fenda de velho muro. Pouco além do muro havia um buraco, a casa delas. Observava-se ali um extraordinário movimento de ida e vinda, uma faina incessante em ambas as direções. Cada formiga parava um segundo ao encontrar-se com outra. As duas tocavam-se as cabeças e prosseguiam. Devia haver milhares delas. Só quando o sol estava a pino, ficava deserto aquele caminho de formigas, e toda a atividade se concentrava então em torno do formigueiro, perto do muro. Estavam cavando, e cada formiga trazia um grão de areia, uma pedrinha ou partícula de terra. Se batia de leve no chão, perto delas, era um alarme geral. Prorrompiam no buraco, prontas a repelir o agressor, mas logo se acalmavam e voltavam aos seus labores. Quando o sol descambava para o poente e a brisa da tarde soprava fresca e amena das montanhas, punham-se de novo em marcha, povoando o mundo silencioso da grama, da areia e do monte de lixo. Percorriam uma boa distância por aquele caminho, à cata de alimento, e achavam muitas coisas: uma perna de cigarra, uma rã morta, os restos de um passarinho, uma lagartixa semi-devorada, ou um grão qualquer. Tudo era atacado com fúria. O que não podia ser levado era devorado ali mesmo, ou transportado aos pedaços. Só a chuva lhes detinha a atividade constante, e com as últimas gotas, lá estavam elas de novo. Se lhes punhamos um dedo no caminho, tateavam-no de todos os lados, e umas poucas subiam por ele, tornando-o a descer imediatamente. O muro velho tinha sua vida própria. Quase ao alto havia buracos, onde papagaios verdes e brilhantes, de bicos curvos e vermelhos, tinham os seus ninhos. Eram um bando acanhado, e não gostavam quando alguém se aproximava demais. Grazinando e agarrados aos vermelhos fragmentos de tijolos, ficavam aguardando os acontecimentos. Se a pessoa não se aproximava mais ainda, metiam-se em seus buracos, deixando de fora somente as penas verde claras de suas caudas. Depois, novo movimento. As penas desapareciam e novamente se tornavam visíveis os bicos vermelhos e as formosas cabeças verdes. Estavam se acomodando para a noite. O muro circundava um velho túmulo, cuja abóbada, recolhendo os últimos raios do sol poente, flamejava como se tivesse acendido uma luz em seu interior. Toda a estrutura era bem construída e esplendidamente proporcionada. Não havia uma linha destoante, e o túmulo se destacava como que libertado da terra. Todas as coisas pareciam intensamente vivas. O velho túmulo, os tijolos vermelhos que se esboroavam, os verdes papagaios, as ativas formigas, o apito distante do trem, o silêncio, as estrelas, tudo se fundia na totalidade da vida. Era uma bênção. Embora já tarde, eles tinham querido vir, e assim entramos todos para a sala. Foi preciso acender lanternas, e na pressa uma delas se quebrou, mas as duas restantes davam luz suficiente para nos vermos uns aos outros, sentados em círculo no chão. Um dos visitantes era funcionário de escritório,
pequeno e nervoso. Suas mãos nunca estavam quietas. Outro devia ter um pouco mais de dinheiro, dono que era de uma loja, e tinha ares de um homem que está abrindo caminho no mundo. De forte compleição e um pouco gordo, era de disposição risonha, mas agora mostrava-se sério. O terceiro visitante, um senhor idoso, por estar aposentado, disse, dispunha de mais tempo para estudar as escrituras e executar puja, cerimônia religiosa. O quarto, um artista de longos cabelos, observava com um olhar firme cada movimento que fazíamos. Não queria perder nada. Por instantes, ficamos todos em silêncio. Pela janela aberta, podiam-se ver umas poucas estrelas, e o ativo perfume do jasmim invadia a sala. Eu gostaria de ficar sentado assim, tranquilamente, por um período muito mais longo, disse o negociante. É uma coisa abençoada, esta qualidade de silêncio. Tem efeito recuperador, mas não quero desperdiçar tempo falando de meus sentimentos íntimos, e acho que será preferível entrar logo no assunto sobre o qual desejo conversar. Tenho vida muito trabalhosa, mais ainda do que a maioria das pessoas, e conquanto não seja um homem rico, encontro-me atualmente em folgada situação econômica. Sempre procurei levar vida religiosa, nunca fui ganancioso demais, pratico a caridade e nunca enganei ninguém desnecessariamente. Mas quando se é negociante, temos às vezes de abster-nos de falar rigorosamente a verdade. Eu podia ter ganho muito mais dinheiro, mas neguei-me a mim mesmo esse prazer. Gosto de distrações simples, mas, de modo geral, sempre levei vida séria. Podia ser melhor, mas não é das piores. Sou casado e tenho 2 filhos. Em resumo, senhor, esta é minha história pessoal. Li alguns de vossos livros e assisti às conferências por vós proferidas, e aqui venho para ser instruído sobre a maneira de levar uma vida mais profundamente religiosa. Mas tenho de deixar os outros senhores falarem. Meu trabalho é uma rotina um tanto cansativa, mas não tenho aptidões para outro trabalho, disse o funcionário. Minhas necessidades pessoais são poucas, e não sou casado, mas tenho de sustentar os meus pais, e estou também ajudando os estudos de meu irmão mais novo. Não sou de modo nenhum religioso, no sentido ortodoxo, mas a vida religiosa me atrai muito fortemente. Muitas vezes sou tentado a abandonar tudo e tornar-me sannyasi. Porém, o senso de responsabilidade para com meus pais e meu irmão me faz hesitar. Há vários anos pratico diariamente a meditação e tenho procurado seguir o que dissestes, mas isso é muito difícil, pelo menos para mim, e não pareço capaz de entrosar-me nela. Também minha situação de funcionário, que me obriga a ocupar-me o dia inteiro com coisas em que não tenho o mínimo interesse, é pouco propícia a pensamentos elevados. Mas sinto profundo anseio de descobrir a verdade, se houver alguma possibilidade de o conseguir, e desejo, enquanto estou moço, estabelecer uma conduta correta para o resto de minha vida. Por isso, aqui estou. Quanto a mim, disse o senhor idoso, estou bastante familiarizado com as escrituras e, desde que, há alguns anos, me aposentei como funcionário público, o meu tempo me pertence. Não tenho responsabilidades. Todos os meus filhos estão adultos e casados, e, portanto, sou livre para meditar, para ler e falar de coisas sérias. Sempre me interessou a vida religiosa. De tempos a tempos,
Ouço atentamente a este ou aquele instrutor, mas nunca me sinto satisfeito. Em certos casos, seu ensino é completamente infantil, enquanto, noutros, é dogmático, ortodoxo, explicativo. Recentemente, estive assistindo a algumas de vossas conferências e debates. Sigo uma boa parte do que dizeis, mas há certos pontos com que não posso concordar, ou, melhor, que não compreendo. Concordância, como tendes explicado, só pode existir em relação a opiniões, conclusões, ideias, mas não pode haver concordância em relação à verdade. Ou havemos ou não havemos. Especificamente, gostaria de esclarecer-me mais a respeito do cessar do pensamento. Eu sou artista, porém ainda não muito bom, disse o homem de longa cabeleira. Espero um dia poder ir à Europa para estudar arte. Temos aqui medíocres professores. Para mim, a beleza em qualquer forma é uma expressão da realidade, um aspecto da divindade. Antes de começar a pintar, costumo meditar, como o faziam os antigos, sobre a beleza mais profunda da vida. Procuro abeberar-me na fonte de toda a beleza, vislumbrar uma centelha do sublime, e só então começo o meu dia de pintura. Às vezes, o sublime transluz, porém as mais das vezes isso não acontece. Por mais que me esforce, nada se manifesta, e perdem-se, assim, dias e até semanas. Experimentei também jejuar, a par de vários exercícios, tanto físicos como mentais, esperando que isso me despertasse a sensibilidade criadora. Mas tudo em vão. Em relação a esse sentimento, tudo o mais é secundário, pois sem ele não é possível ser-se um verdadeiro artista. Estou disposto a ir até os confins da terra para achá-lo. Eis a razão de minha presença aqui. Ficamos todos em silêncio por momentos, entregues cada um a seus próprios pensamentos. São diferentes os vossos respectivos problemas ou são idênticos, ainda que pareçam diferentes? Não haverá um ponto fundamental comum a todos eles? Não sei ao certo se meu problema de alguma maneira se relaciona com o do artista, disse o negociante. Ele busca a inspiração, a sensibilidade criadora, mas eu desejo levar uma vida mais profundamente espiritual. É precisamente o que eu também quero, retrucou o artista, só que eu expressei de diferente maneira. Gostamos de pensar que nosso problema pessoal é exclusividade nossa, que nossos pesares diferem completamente dos pesares alheios, mas sofrimento é sofrimento, não importa se vosso ou meu. Se não compreendermos isso, não poderemos prosseguir. Sentir-nos-emos logrados, decepcionados, frustrados. De certo, todos nós aqui presentes estamos em busca de alguma coisa. O problema de cada um é essencialmente o problema de todos. Se sentirmos realmente a verdade dessa asserção, teremos já percorrido uma boa parte do caminho e estaremos aptos a investigar em conjunto. Poderemos ajudar-nos uns aos outros, escutar uns aos outros e aprender uns dos outros. A autoridade do instrutor já não terá significação alguma, tornando-se coisa fútil. Vosso problema o é também de outro. O amor não é exclusividade de ninguém. Se isto está claro, senhores, continuemos. Parece-me que agora todos estamos percebendo que nossos problemas não são independentes uns dos outros, replicou o senhor idoso, e os outros fizeram sinal de assentimento.
Qual é então o nosso problema comum? Por favor, não respondais imediatamente, porém, reflitamos. Esse problema, senhores, não é a necessidade de uma revolução fundamental em cada um de nós? Sem essa transformação, a inspiração será sempre transitória e haverá constante luta para reconquistá-la. Sem essa transformação, todo esforço para se levar uma vida espiritual será sempre muito superficial, simples questão de rituais, tanger de sinos, leitura do livro. Sem essa transformação, a meditação se torna um meio de fuga, uma forma de auto-hipnose. É verdade, disse o senhor idoso. Sem profunda transformação interior, todo esforço para se ser religioso ou espiritual é um mero arranhar da superfície. Estou de pleno acordo convosco, senhor, acrescentou o funcionário de escritório. Sinto realmente que há necessidade de transformação fundamental em mim, pois do contrário, continuarei desta mesma maneira pelo resto da vida, sempre tateando, sempre indagando e sempre duvidando. Mas como produzir essa transformação? Eu também percebo que há necessidade de uma transformação explosiva dentro em mim mesmo, para que possa manifestar-se aquilo que estou buscando, disse o artista. A radical transformação interior é, obviamente, essencial, mas já o perguntou aquele senhor como produzir essa transformação? Apliquemos nossa mente e nosso coração ao descobrimento da maneira como sucederá ela. O importante, por certo, é sentirmos a urgente necessidade de nos transformarmos fundamentalmente e não meramente nos deixarmos persuadir pelas palavras de outro a nos transformarmos. Uma descrição interessante poderá estimular-vos a sentir a necessidade de vos transformardes, mas é muito superficial tal sentimento e se extinguirá em desaparecendo o estímulo. Mas, se perceberdes por vós mesmo a importância da transformação, se sentirdes sem compulsão, sem motivo ou influência, quanto é essencial a transformação radical, então esse próprio sentimento será a ação transformadora. Mas como adquirir esse sentimento? Perguntou o negociante. Que entendeis pela palavra como? Uma vez que não tenho esse sentimento da necessidade de transformação, como poderei cultivá-lo? Pode-se cultivar esse sentimento? Ele não deve surgir espontaneamente de vossa percepção direta da necessidade de radical transformação? O sentimento cria seus próprios meios de ação. Pelo raciocínio lógico, qualquer pode chegar à conclusão de ser necessária uma transformação fundamental, mas tal compreensão intelectual ou verbal não faz vir a ação transformadora. Por que não? Inquiriu o senhor idoso. A compreensão intelectual ou verbal não constitui uma reação superficial? A pessoa ouve, a pessoa raciocina, mas o seu ser integral não penetra a matéria. A mente superficial poderá concordar ser necessária a transformação, mas a totalidade da mente não lhe está aplicando toda a atenção. A mente está dividida. Quereis dizer, senhor, que a ação modificadora só se realiza quando existe atenção total? Indagou o artista. Consideremos isso. Uma parte da mente está convencida da necessidade de transformação fundamental, mas o resto da mente não se deixa interessar. Poderá estar em suspenso ou adormecida,
ou ativamente em oposição a tal transformação. Quando isso acontece, existe contradição na mente. Uma parte dela a desejar a transformação, a outra parte indiferente ou contrária à transformação. O conflito daí resultante, no qual a parte da mente que deseja a transformação procura superar a parte recalcitrante, chama-se disciplina, sublimação, repressão. Chama-se também seguir um ideal. É o esforço que se faz para lançar uma ponte por sobre o intervalo criado pela autocontradição. Há o ideal, a compreensão intelectual ou verbal da necessidade de fundamental transformação e o vago, porém real sentimento de não desejarmos ser perturbados, o desejo de deixarmos as coisas como estão, o medo à mudança, à insegurança. Há, pois, divisão na mente, e o segmento do ideal é a tentativa que se faz para unir as duas partes contraditórias, o que, naturalmente, é uma impossibilidade. Seguimos o ideal porque ele não exige ação imediata. O ideal é um adiamento aprovado e respeitado. Quer dizer então que o esforço que fazemos para nos transformarmos é sempre uma forma de adiamento? Perguntou o funcionário de escritório. Não é isso mesmo? Nunca notastes que, quando dizeis, procurarei transformar-me, nenhuma intenção tendes de vos transformardes? Ou uma pessoa se transforma, ou não se transforma. Procurar transformar-se é realmente uma coisa muito sem significação. Seguir o ideal, procurar transformar-se, forçar, pelo exercício da vontade, as duas partes contraditórias da mente a se unirem, praticar um método ou disciplina para conseguir essa unificação, etc. Tudo isso é um esforço inútil e vão, uma vez que realmente impede a fundamental transformação central do eu, do ego. Parece-me que compreendo o que estás transmitindo, disse o artista. Ficamo-nos entretendo com a ideia da transformação, mas nunca tratamos de nos transformar. A transformação requer ação enérgica, unificada. Exatamente, e a ação unificada ou integrada não pode verificar-se enquanto existir conflito entre as partes adversas da mente. Percebo isso, percebo realmente, exclamou o funcionário de escritório. Não há quantidade de idealismo, de raciocínio lógico, de convicções ou conclusões que possa produzir a transformação de que estamos falando, mas que a produzirá? Com esta própria pergunta, não vos estáis impedindo de descobrir a ação transformadora? Tanto ansiamos por resultados, que não nos detemos entre o momento em que descobrimos algo verdadeiro ou falso e o descobrimento de um novo fato. Prosseguimos a toda pressa, sem compreendermos inteiramente o que já descobrimos. Vimos que o raciocínio e as conclusões lógicas não podem operar essa mudança, essa fundamental transformação do centro. Mas, antes de perguntarmos a nós mesmos qual o fator que a produzirá, devemos ter conhecimento dos artifícios de que a mente se serve para convencer a si mesma de que a transformação é gradual e tem de ser efetuada pelo segmento de ideais, etc. Tendo percebido a verdade ou a falsidade de todo esse processo, já podemos perguntar a nós mesmos qual é o fator necessário a essa mudança radical. Ora, que é que vos faz mover-vos, agir? Qualquer sentimento forte, a cólera intensa faz-me agir.
Posteriormente poderei lamentá-lo, mas o sentimento explode em ação. Quer dizer, todo o vosso ser está nessa ação. Esqueceis ou desprezais o perigo, perdeis de vista a vossa própria segurança. O próprio sentimento é a ação. Não há intervalo entre o sentimento e o ato. O intervalo é criado pelo chamado processo racional, o pesar dos prós e contras, de acordo com nossas convicções, preconceitos, temores, etc. A ação é então política, despida de espontaneidade, de humanidade. Os homens que buscam o poder, seja para si próprios, seja para o grupo ou a nação a que pertencem, agem dessa maneira, e tal ação só pode gerar mais sofrimentos e confusão. Na realidade, continuou o funcionário de escritório, até um sentimento forte em favor da transformação fundamental depressa se apaga pela ação do raciocínio autoprotetório, pelo pensar no que aconteceria se operasse em nós tal transformação interior, etc. O sentimento é então impedido de atuar por ideias, por palavras, não é verdade? Há uma reação contraditória, nascida do desejo de não se ser perturbado. Se tal é o caso, continuai pelo vosso habitual caminho. Não vos iludais, seguindo um ideal, dizendo que estáis tratando de vos transformardes, e outras coisas que tais. Sede simples perante o fato de que não desejais transformar-vos. O percebimento dessa verdade em si é suficiente. Mas eu desejo realmente transformar-me. Então transformai-vos, mas não faleis, sem terdes o sentimento, a respeito da necessidade de transformação, pois isso nada significa. Em minha idade, disse o senhor idoso, nada tenho que perder exteriormente, mas abandonar velhas ideias e conclusões é coisa muito diferente. Percebo agora, pelo menos, uma coisa, que não pode haver transformação fundamental sem o despertar do sentimento que reclama a transformação. O raciocínio é necessário, mas não constitui o instrumento da ação. Saber não é necessariamente agir. Mas a ação do sentir é também a ação do saber. As duas não estão separadas. Só se separam quando a razão, o conhecimento, a conclusão ou a crença induz à ação. Começo a perceber tudo isso muito claramente, e meu conhecimento das Escrituras como base da ação já começa a perder sua força sobre minha mente. A ação baseada na autoridade não é ação nenhuma, é pura imitação, repetição. E, em geral, estamos enredados nesse processo, mas é possível nos libertarmos dele. Compreendi muitas coisas nesta noite. Eu também, disse o artista. Para mim foi altamente estimulante este debate, e penso que a estimulação não admitirá reação. Percebi algo com muita clareza, e continuarei a dar-lhe atenção, sem saber aonde me levará. Minha vida sempre foi respeitável, disse o negociante, e a respeitabilidade não conduz a modificação nenhuma, principalmente quando se trata da transformação fundamental de que estivemos falando. Cultivei ardorosamente o desejo idealista para alcançar a transformação e levar uma vida genuinamente religiosa. Mas percebo agora que a meditação sobre a vida e os caminhos da transformação é muito mais essencial. Posso juntar mais uma palavra? Perguntou o senhor idoso. A meditação não é sobre a vida,
Ela própria é o caminho da vida.